Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um trabalho aqui na web, aqui no YouTube e mais uma vez agradecendo as visualizações, alguns likes e também aqueles que compartilham o nosso trabalho. Como sempre eu gosto de dizer, esse simples trabalho que nós jogamos aqui na rede é um trabalho feito com muito carinho e com o interesse de propagar as boas notícias e a boa informação, a informação construtiva. É provado até cientificamente que as boas informações, as boas notícias, aquelas coisas que elevam o nosso mental até a nossa alma, elas nos curam e elas conseguem até realizar reações orgânicas, químicas no nosso organismo que podem levar até a cura, né? Cura até de pensamentos não tão bons. Então vamos buscar o conhecimento legal, o conhecimento saudável, porque também é ótimo para a nossa vida acadêmica e, consequentemente, para a nossa vida profissional. Hoje nós vamos abordar um tema que para alguns é um pouco enfadonho, é um pouco cansativo, para alguns ele se torna como se fosse uma viagem, né? Mas ele é um assunto muito legal, muito pertinente e muito útil, né? Útil não só nos dias atuais, mas em toda a história da humanidade. Nós hoje vamos falar sobre filosofia, isso mesmo. Nós vamos falar sobre filosofia, mas não a filosofia no sentido de conceito, mas nós vamos falar sobre alguns dos grandes nomes do pensamento filosófico da história deste planeta. E vamos compartilhar aqui um pouco da vida de cada um deles e o que cada um deles também deixou e que se faz útil até agora, até o nosso momento contemporâneo. Então vamos, meus amigos, vamos mergulhar um pouco na vida de cada um dos grandes filósofos, dos grandes pensadores da história. Nós vamos começar com Pitágoras. Pitágoras viveu no século 6 a.C. Pitágoras foi um dos fundadores da matemática, foi um dos grandes nomes, até porque existe um teorema chamado Teorema de Pitágoras. Eu me recordo, né, que há mais de 30 anos, quando eu estudava no antigo científico, a gente pagava algumas matérias de matemática e esse Teorema de Pitágoras me fez recordar muito esse período, que eu não sou muito fã de matérias exatas, porque sou da área de humanas. E quando eu fui fazer, como eu sempre digo, né, fui fazer a pauta e me fez recordar bastante o período desse bendito Teorema de Pitágoras. E Pitágoras, ele era um homem muito sensível, era um homem muito, vou usar um pouquinho um clichê, era um homem muito à frente do seu tempo. Ele gostava muito de visitar os santuários gregos e também egípcios. Ele tinha uma visão já naquela época de uma valorização da mulher, porque ele convidava as mulheres para participarem dos seus estudos, já que naquela época a mulher ela ficava um pouquinho à mercê, um pouquinho desprezada diante dos grandes acontecimentos, porque ela era vista, né, numa condição lamentavelmente inferior. Ele também dedicou-se ao ensino da política e ele foi morto exatamente no momento de uma grande perseguição política. Ele foi vítima e ali ele partiu. Então, essa é a primeira grande personalidade que nós vamos falar nesse vídeo, que aborda os nossos grandes filósofos do mundo ocidental. Dele nós vamos para Tales de Mileto, que também é outra pessoa, outra referência e outra lembrança também das nossas épocas escolares, e ele viveu de 624 a 556 a.C. Tales de Mileto, ele recebeu esse nome de Mileto porque ele nasceu na região de Mileto,
que fazia parte da Ásia Menor. Ele foi comerciante, ele foi astrônomo e, obviamente, foi também um matemático, um sábio. Ele era um homem conhecido por ter uma sabedoria muito grande com a arte comercial. Ele sabia como, digamos assim, se usássemos a linguagem atual, a linguagem do marketing, ele sabia trabalhar os produtos, ele sabia divulgar, ele sabia vender, ele sabia realizar grandes negociações do ponto de vista comercial. Então, ele também era um homem que tinha uma visão bem além do seu tempo. Ele foi o criador do famoso Teorema de Pitágoras, né? Ou seja, o teorema que usa o nome dele, e lamentavelmente os historiadores até hoje eles não encontraram nenhum documento, nenhum texto, nenhum livro que falasse assim de uma maneira muito comprovada o seu trabalho, os seus textos, a sua profissão mesmo. Não há nada em termos de material que comprove todo o seu trabalho, toda a riqueza do seu trabalho. Dele nós vamos para Sócrates, que talvez seja a figura mais famosa dos grandes filósofos da história. Sócrates ele viveu de 469 a.C. a 399 a.C. Sócrates ficou célebre pela frase: só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Então até hoje a gente usa às vezes essa frase, mas ela veio do grande Sócrates. Sócrates foi um dos homens mais importantes, um dos homens mais célebres do pensamento humano e talvez até da metafísica. Ele também é muito respeitado na metafísica. Ele não deixou nenhum documento escrito, ele floresceu num momento de grande apogeu cultural de Atenas e também da sua própria democracia. O berço da democracia nós sabemos que foi Atenas. Ele foi o primeiro humanista e ele fazia muitas palestras, digamos assim, nas praças públicas de Atenas. O alvo dele era exatamente os jovens. Para os digamos assim, os ditadores, entre aspas, da época, ele jogava nos jovens umas ideias muito libertárias, não é? A respeito da vida, a respeito da efemeridade da vida. Então, lamentavelmente, Sócrates ele foi morto, não é? Ele foi morto, ele foi envenenado, porque ele levava para os jovens, especialmente para os jovens de Atenas, naquela época, um mundo diferente, uma visão diferente a respeito da vida. Ele teve como discípulos o mais famoso, Platão, teve Xenofonte e Aristófanes. Dele, Sócrates, nós vamos para a sua criação, essa é uma brincadeira que nós estamos fazendo, vamos para Platão. Platão ele viveu de 427 a.C. até 347 a.C. Foi, obviamente, o discípulo de Sócrates e creio eu, dentro da minha simplicidade com relação ao tema, creio que tenha sido o seu discípulo mais famoso. Ele foi um dos mais importantes, deixou uma obra filosófica sistemática, lógica e também abstrata, porque ele juntava o conhecimento intelectual ao conhecimento da metafísica. E a metafísica, para a gente explicar a vocês de uma maneira mais fácil, a questão intelectual ela trabalha daqui para baixo, né? A questão metafísica é tudo que está acima do nosso corpo, é uma visão até um pouco religiosa, é uma questão um pouco até espiritual. Então, quando você ouvir falar em metafísica, é exatamente tudo voltado ao ramo das energias, ao ramo da espiritualidade, que era muito comum esse tipo de crença naquela época na Grécia Antiga. Depois nós vamos para Aristóteles, outro grande nome da filosofia super, mega estudado nos dias atuais. Aristóteles viveu de 384 a 322 a.C. Ele foi aluno de Platão, né? Segue a sequência, Sócrates, Platão e Aristóteles, e ele foi um filósofo, logicamente, grego, que trabalhou muito a questão da lógica.
foi o fundador do Liceu de Aristóteles e também foi o conselheiro da Academia de Platão. Ele era muito ligado às questões políticas da Grécia Antiga. Agora nós vamos para outro grande nome da filosofia mundial. Nós vamos para Cícero. Cícero viveu de 106 a.C. até 43 a.C. Cícero foi um filósofo e foi um orador italiano. Ele atuou no Fórum de Roma, foi um grande intelectual, ele foi o criador da verdadeira biblioteca de escritos filosóficos e as suas obras influenciaram profundamente a ética cristã e a moral leiga moderna. Quando nós falamos moral leiga moderna, esse leigo tem dois significados. Tem um leigo, que é aquele que não tem muito conhecimento a respeito de algo, e tem o leigo, que eram os componentes, né, das religiões, das grandes religiões do passado. Cícero, ele é muito aclamado ainda hoje exatamente por ter sido um grande orador, um grande filósofo e ter o seu trabalho muito ligado também às questões religiosas. Depois nós vamos para Marco Aurélio, que eu descobri Marco Aurélio porque eu sigo um terapeuta um cara muito culto, muito inteligente, que mora no Rio Grande do Norte e que ele sempre faz citações a respeito de Marco Aurélio, ou Marcos Aurelius. E eu pensava que esse Marcos Aurelius, diante da minha ignorância, eu pensava que fosse alguém, sei lá, alguém da atualidade, mas ele não é. Ele é um homem que viveu lá atrás, em 121, de 121 a 180 depois de Cristo. Então ele viveu na Roma Antiga. Ele conviveu, né, com aqueles Césares, com aquela onda toda, né, com aquele falso poder, né, o falso poder humano. Então, Marco Aurélio foi um governador que ele governou lá na Roma durante 2 décadas. Ele viveu guerras prolongadas e teve dificuldades internas muito grandes, porém se destacou como um grande guerreiro e um grande administrador. Humanizou profundamente o exercício do poder e dedicou-se muito à reflexão filosófica, pois escrevia muitos pensamentos. Ele foi a terceira e última figura do estoicismo romano. Eu vou explicar para vocês e vou sintetizar para o nosso dia a dia. O grande Marco Aurélio, ou Marcos Aurelius, ele era um homem que tinha uma força muito grande, um poder de resiliência muito grande, ele era um verdadeiro líder. Então, ele governou durante 20 anos a Roma, então ele se deparou com questões muito sérias, né, questões ligadas à guerra, mas ele tinha uma maneira totalmente diferente de administrar o mal-estar da guerra. Ele tinha uma maneira, digamos assim, mais humana ou mais sábia, sem tanta destruição, sem tanto derramamento de sangue. Então ele ficou muito conhecido em cima dessa questão, em cima dessa vertente. Há uma frase dele também muito conhecida, que inclusive esse terapeuta, que tem um trabalho muito bom na internet, ele disse, que tudo que nos acontece, ele sempre dizia assim, não se sinta ofendido, você não foi. Então, quando você internaliza isso, automaticamente você não vai dar tanta vazão àquilo que querem que você se incomode. Então, lembre-se sempre, lembre-se desse adágio, desse pensamento. Não se sinta ofendido, pois você não foi. E eu dou uma dica a vocês que pesquisem na web as citações de Marcos Aurelius. Vocês colocam Marcos Aurelius, Roma Antiga, e vocês vão ver citações, vocês vão ver textos. Realmente o trabalho dele foi muito legal, o trabalho dele foi muito profícuo. E agora nós vamos para o último deles, pelo menos nesse vídeo, que é o Sêneca. Sêneca viveu do século IV a.C. até o século 65 depois de Cristo. Sêneca valorizava a razão como guia do comportamento moral. Foi educado em Roma, estudou retórica e filosofia. Foi um advogado, membro do Senado romano, né?
do famoso Senado romano, de onde derivavam os grandes nomes da história e onde havia o grande poder, o grande orgulho dos grandes senadores da Roma. E foi exilado e foi perseguido por Nero. Ele foi perseguido por Nero porque, obviamente, Nero não admitia as suas visões muito avançadas para a época e muito libertadoras para aquela população. Então, ele foi perseguido por Nero e foi condenado ao suicídio, porque, segundo a história, ele conspirou a favor da morte do grande ditador Nero. Pronto, pessoal, aí está um resumo, um pouco do que esses grandes homens fizeram pela história da filosofia. É muito comum, né, que algumas pessoas não gostem, não curtam muito filosofia. Tem muita gente até que diz, vem ele aí com esse papo filosófico, quando eu estou dizendo as relações. Fulano está aí, veio filosofar, que é até uma visão muito pejorativa a respeito do que é a filosofia. Nós sabemos que existe aquela filosofia que é a favor da crença em Deus, e tem aquela também que não acredita em Deus, né? Então, independente de se você crê ou não crê, é fundamental que você estude filosofia, né? A filosofia é algo bem legal, é algo bem interessante, não vai fazer ninguém pirar, ninguém enlouquecer. O que vai fazer você pirar e você enlouquecer é você ler, ouvir ou ver coisas que não têm um embasamento, né? Coisas que não vão te levar para nenhum caminho positivo. Mas a filosofia não, a filosofia é fantástica. Vamos ver cada nome desse aqui que a gente estudou, que a gente viu, dentro aqui da simplicidade do nosso trabalho, quantas coisas essas pessoas enfrentaram, né? Como eles foram heróis, eu não diria nem guerreiros, eu diria que eles foram grandes heróis e que deixaram esse legado aqui para o Ocidente, que nós sabemos que também tem os grandes filósofos do Oriente, que nós posteriormente vamos estudar, e deixaram esse legado, deixaram essa base, e quando nós entramos numa universidade, ou quando nós fazemos algum curso, eles sempre são a base para que a gente possa criar o nosso caminho e para que possamos estar bem estabilizados diante de teorias e que das teorias nós vamos para as práticas. Pessoal, como eu sempre digo, está contado. Mais uma vez, agradeço a vocês e quero fazer aqui um agradecimento especial às visualizações que vocês fazem sobre as resenhas dos filmes. Realmente eu vou fazer mais resenhas, eu vou ver se por semana eu jogo 2 resenhas, inclusive farei resenhas ou vídeos falando sobre os grandes nomes do cinema mundial, e vocês vão amar. Porque para quem gosta do cinema, para quem gosta da 7ª arte, como eu sempre digo, a maravilhosa 7ª arte, vocês vão gostar bastante das próximas resenhas. Alguns fazem comentário, alguns falam comigo, e quem tem acesso, né, por telefone, e eu vou fazer novas resenhas de filmes clássicos, filmes mais atuais, e eu só tenho a agradecer a todos. Está contado. E até o próximo vídeo.